Que os atendimentos personalizados são uma tendência de mercado, você provavelmente já saiba. Uma das formas de a gente fazer essa personalização na prática é utilizando suplementos e fazendo uma prescrição personalizada. E para que você possa aprender mais sobre esse assunto, eu, Cláudia Kirst, professora e nutricionista especialista em marketing, convidei duas especialistas no assunto, Graciana Neumann, que é nutricionista e farmacêutica, e também a Lucília, que é farmacêutica especialista nessa área de prescrição magistral, para você acompanhar essa nossa imersão. Aproveite o conteúdo e compartilhe com os demais profissionais da área da saúde. Então, para falar um pouco mais sobre prescrição magistral e entrar nessa área tão nova, eu não diria, mas de uma área assim que tem muita coisa para a gente aprender, muito detalhe importante para a atuação profissional, eu trouxe aqui uma especialista no assunto. Ela é farmacêutica, ela tem uma expertise muito grande já nessa área. E eu vou deixar ela se apresentar aqui. Ela é farmacêutica, então, como eu disse, Lucília Correia, seja muito bem-vinda e obrigada por estar aqui. Eu que agradeço o convite. Então, eu me chamo Lucília, né, como ela já me apresentou. Eu sou farmacêutica industrial, então, também sou especialista na área estética e cosmética e possuo mestrado na área, então, de desenvolvimento galênico, que é a área mais de produção, melhoramento de processos, que é em grande parte o que nós vamos conversar aqui hoje. Perfeito. E a Lucília também é consultora na área, né? Ela presta consultoria para outras farmácias. Como funciona isso, Lucília? Isso. Eu presto consultoria, então, farmacêutica magistral para farmácias de manipulação e também algumas indústrias, né? Onde eu participo principalmente dessa parte de melhoramento de processos, desenvolvimento de novas formulações, documentos, né? Mudanças de planilhas, desenvolvimento de POPs. Então, toda essa parte mais técnica realmente, né, que acontece desde a chegada de uma prescrição até a entrega da prescrição, então, para o cliente. Tá, eu vou começar com uma pergunta que eu acho que vai dar início ao nosso bate-papo aqui, né, esse conteúdo que é essa tal de prescrição magistral, para quem ainda não sabe, e quem já sabe talvez ter essa visão do farmacêutico, né, sobre o que é isso. Claro. A prescrição magistral, ela é aquela prescrição que chega na farmácia para nós farmacêuticos, né, mediante um profissional, né? Aqui nós estamos falando, então, com nutricionistas. O nutricionista, então, ele leva a sua receita ou o seu paciente, né, leva a receita também até nós e a partir daí a gente dá início a todo o sequenciamento, né, até então a entrega e devolução desse medicamento ou desse suplemento, né, ou cosmético, nutricosmético, para esse profissional, então. Quando chega na farmácia esta prescrição, a primeira coisa que acontece com ela, né, o profissional vai ser recebido por um atendente que já tenha sido treinado e capacitado para receber este profissional, né, junto ao farmacêutico também. Essa prescrição, então, ela é analisada, ela é avaliada quanto aos componentes, né, dessa prescrição, a sua dosagem, né, seja uma fórmula, seja duas, tudo é analisado do início ao fim, né, profissional também, a gente verifica quantidades, né, se está dentro, então assim, a gente faz toda uma análise para ver se tudo aquilo que está naquela prescrição está dentro dos limites permitidos, então, para que aquele profissional possa prescrever, né? Então, a gente chama de avaliação inicial da prescrição. Então, para a gente aceitar essa prescrição, ela já passa por essa análise inicial. Se a gente tiver algum problema ali, já nesse início, normalmente o que acontece? O farmacêutico irá, então, entrar em contato com aquele profissional para verificar a possibilidade de mudança de algum componente, de dosagem, se foi em excesso, por exemplo, né? Para que daí sim, a partir daí, essa prescrição, então, ela seja encaminhada aos laboratórios, né? Lembrando que antes desta prescrição chegar ao laboratório, então, ela passa por toda uma análise, né? É retirado, então, rótulo desse produto,
onde ocorre então uma nova conferência, na verdade, né, para verificar se tudo ali está de acordo, para que o rótulo seja de acordo, é retirada uma ficha de pesagem, onde na ficha de pesagem irão constar todas aquelas matérias-primas nas suas respectivas dosagens e ainda com seu fator de correção, que é importantíssimo para corrigir aquela dosagem, né? E para que ele vá, então, para aquele profissional ou para aquele cliente realmente na dosagem e na quantidade exata, né? Para que ele tenha eficácia e qualidade naquele produto. A gente também lembra sempre que todas as matérias-primas que serão utilizadas para essa prescrição são matérias-primas que já passaram por um controle de qualidade, né? Então, não são matérias-primas assim que a gente apenas adquire e já pesa, digamos assim, não, né? A farmácia de manipulação tem todo um processo de controle de qualidade também, onde são feitos inúmeros testes de acordo, claro, com o tipo de matéria-prima, se é sólido, se é líquido, se é semissólido, enfim, antes de realmente chegar o produto para ser pesado, para ser encapsulado, ou no caso de cosméticos, por exemplo, né, para que seja preparado aquele shampoo, aquele creme, aquele produto para o cliente. Então, assim, ó, são muitas as etapas que a gente tem até realmente o momento que aquele produto é preparado. Então, realmente, hoje eu sempre falo muito que a farmácia de manipulação ela está preparadíssima para receber diferentes formas farmacêuticas, né, que hoje a gente tem, né, há um tempo atrás, né, a gente diz que eram formas farmacêuticas mais básicas. De uns anos para cá, a farmácia de manipulação, ela adquiriu tecnologias muito boas, muito parecidas também com a indústria. Só que a nossa diferença é que a nossa produção é realmente individualizada, né? A gente consegue atender a necessidade de cada pessoa. Então, esse é o nosso grande diferencial. A gente consegue fazer goma, a gente consegue fazer bala, a gente consegue fazer sublingual, a gente consegue fazer cápsula, a gente consegue fazer de tudo, mas atendendo realmente à necessidade, né, de cada pessoa, né? E quando nós falamos de nutricionistas, né, por exemplo, a gente sabe que cada paciente que o nutricionista recebe tem suas carências, tem suas necessidades e a gente precisa atender essa demanda. E muitas vezes na indústria a gente não consegue, porque são produtos em grandes lotes para atender uma grande parcela da população. E não muitas vezes aquela necessidade única daquela pessoa. E com a manipulação a gente consegue muito isso. Por isso que cada vez mais profissionais buscam, né, as farmácias de manipulação. Eles vão às farmácias para conhecer também, para entender os processos, porque muitas vezes é difícil para quem não é farmacêutico entender tudo o que acontece, tanto na farmácia de manipulação como na indústria também, né? Então, assim, é muito bacana tudo que a gente consegue adquirir hoje. Hoje nós já temos processos, como eu falei, muito tecnológicos e que já não envolvem tanto as mãos, né, não são tão manuais, né, nós temos misturadores, nós temos equipamentos de cápsulas aí que fazem praticamente, né, quase tudo sozinhos, digamos assim. Então, assim, ó, a qualidade está cada vez mais, está cada vez superior, que nem eu digo assim, né? Agora mesmo, há pouco tempo a gente teve um congresso, então que teve muita inovação na área, muitas matérias-primas novas surgindo, muitos equipamentos novos, né? Então, nós mesmos, como farmacêuticos, a gente fica impressionado com a quantidade de novidade que tem. E aí, depois que a gente fez essa produção, que foi pesado, que foi manipulado, é sempre bom lembrar que nós temos uma nova conferência. A gente tem a conferência que a gente chama de conferência final. Nessa conferência, o rótulo novamente é analisado, é conferido se a quantidade do produto está adequada, assim... Para tu ter ideia, não é só essa análise que é feita. A gente faz teste de pH, a gente faz peso médio, né? Nós fazemos peso, nós fazemos uma infinidade de testes de acordo com a forma farmacêutica para que a gente possa garantir que realmente aquele produto que está indo tanto para o profissional como para o cliente final realmente possua excelência, possua qualidade e que ele possa receber da maneira mais adequada possível. E claro,
Quando ele está para ser entregue no balcão, ainda existe uma nova conferência para que a gente tenha certeza, porque o que acontece? Muitas vezes são muitos os produtos a serem entregues, né? Então a gente tem que ter realmente a certeza que todos aqueles produtos que o profissional ou o cliente nos pediu realmente será entregue. Perfeito. Então, como vocês podem ver, são muitos detalhes desse processo, né, Lucília? Então, não sei se a gente já pode entrar, mas que é importante, ficou super claro que é super importante isso. Mas se eu sou nutricionista que estou começando a atuar, ou se eu sou nutricionista que estou me recolocando no mercado, eu vou começar a trabalhar essa questão bem individualizada, né? A questão da personalização hoje é uma tendência, né? Como eu falei no início, é uma tendência muito forte e o suplemento vem só para... O suplemento personalizado ou as outras formas vem só para complementar e ajudar mais no tratamento. Então, como eu faço? Assim como a gente está conversando aqui, seria muito legal se todo profissional pudesse conversar com o farmacêutico, né, com o pessoal da farmácia, porque como funciona isso na prática? Como é que eu vou saber que uma farmácia de manipulação é adequada, se ela tem um grau de pureza nos produtos que utiliza? Como é que funciona isso, Lucília? Assim, é importantíssimo ter este contato entre o farmacêutico e o profissional, né? Tem um farmacêutico para chamar de seu, a gente brinca, né? Mas isso realmente é muito importante. Mas eu acho que o fundamental é que a pessoa possa conhecer o local o qual ela deseja, então, né, preparar suas formulações. Então, eu acredito que ela tenha que ir no local, conversar com o farmacêutico, se possível visitar os laboratórios daquela farmácia, porque faz toda a diferença. Isso traz uma segurança para o profissional, né? Porque bem ou mal, como tu disse, se a pessoa é leiga, ela acaba nessa visita mesmo, já conhecendo um pouquinho mais. E isso traz uma segurança para quem prescreve. Então, assim, ó, é muito necessário esse contato farmacêutico, até mesmo um atendente que venha a ser aquele que sempre, né, vai te atender naquela determinada farmácia. Eu acredito que o tamanho da farmácia é independente, né? Eu acho que o que importa realmente é se aquele local produz com qualidade. Independente se ela é a maior farmácia, independente se ela é a menor farmácia. E por isso que esse conhecimento e esse contato mais direto é tão fundamental para trazer esta segurança. Porque nessa visita à farmácia, tu vai poder ficar conhecendo, por exemplo, desses produtos, dessas matérias-primas que a farmácia utiliza, se realmente são matérias-primas de qualidade, né? Hoje nós temos aí inúmeras redes sociais, também entrar nessas redes sociais, buscar um pouquinho mais sobre esse local, sobre os profissionais que atuam nesse local, porque isso faz toda a diferença. Eu acho que tu ter a segurança de que tu está mandando fazer teus produtos num local de confiança faz toda a diferença para ti como nutricionista, como para os teus pacientes também, que tu possa vir a indicar esse local da mesma forma. É perfeito, eu acho que é uma das dúvidas, né, do profissional querer realmente saber como confiar, e eu acho que, em resumo, digamos assim, a gente poderia dizer que é como qualquer relação profissional, né, tem que realmente prestar atenção em todo o processo, né? Como a gente já vinha conversando antes aqui, você citou a questão do primeiro contato, como isso acontece, essa questão da comunicação também, né? Exatamente, de o profissional ver como ele vai ser tratado naquele local, como vão cuidar da tua prescrição, da tua receita, como vai ser entregue o produto para ti, né? Porque o cuidado, ao meu ver, ele tem que estar do início ao fim. Então, não adianta te tratar como uma rainha na chegada, mas o teu produto chegar de qualquer maneira. Então, os detalhes devem ser observados do início ao fim. Como foi a receptividade, como a tua prescrição foi tratada e como o teu produto final foi entregue. Perfeito. Então, é um somatório, na verdade, de fatores que fazem com que tu acabe tendo um apego, né? Às vezes por uma determinada farmácia, porque isso acontece porque é confiança, né? Então, tu acaba te identificando com aquele local. Exatamente. E se não segue esse passo a passo, porque quando a gente fala na prática
clínica e na prática da atuação da farmácia, tem um processo, um protocolo, tudo muito bem bonito na teoria. Mas o que acontece quando chega lá uma prescrição, né, chega de um profissional que talvez não tenha esse conhecimento, não está preparado para fazer uma formulação adequada, colocou um nutriente com outro que não pode, quanto isso atrasa, né, esse processo? Atrasa muito, e por isso a importância desse contato tão, né, com o farmacêutico. Porque daí, se o farmacêutico tem o contato já com esse profissional, é mais fácil dele conseguir conversar com esse profissional, mostrar onde está o erro na prescrição. Acontece assim muito, assim, pelo que eu acompanho no dia a dia, principalmente assim, ó, superdosagens, né? Ou dosagens que acabam sendo impossibilitadas de serem trabalhadas devido a um número inviável de cápsulas, por exemplo, ou daquela quantidade não caber até mesmo num sachê, num shot, né? A gente está trabalhando muito agora com shot. Então, às vezes, o profissional, ele não tem exatamente a ideia do que cabe numa cápsula, do que cabe num sachê, né? E até mesmo das incompatibilidades existentes entre a mesma fórmula. Então, às vezes, a gente conversa com esse profissional, vê a possibilidade de fazer 2 fórmulas diferentes para que realmente aquele profissional ou o seu paciente tenha, né, uma melhor performance de resultado desse produto. Então, eu acho que tudo essa conversa entre o farmacêutico e entre o nutricionista, né, para que realmente os produtos que forem prescritos possam ter eficácia, sejam feitos de uma maneira que o paciente vai aceitar, porque a gente sabe, eu vou fazer uma dose 20 cápsulas. O paciente vai dizer, meu Deus, não vou, né? Não tenho condições no meu dia corrido de tomar tudo isso. Então, a gente vai tendo aquela conversa, né? Quem sabe, olha, eu coloco num sachê, a gente faz um shot, reduz um pouco a dose, coloca um saborzinho, né? Faz uma goma, né? Dependendo se ele quer um nutracêutico, por exemplo, para a pele, faz um chocolate. Então, a gente consegue nessa conversa ver a melhor maneira, né, a maneira mais viável para aquele profissional ou paciente aceitar aquele produto e até mesmo para que seja então feito na dose correta, com as matérias-primas apropriadas para que aquela formulação realmente tenha o resultado esperado. Bom, então como podemos ver, são muitos detalhes, né? Eu acho que a gente poderia falar muitas horas sobre esse assunto, né, Lucília, porque tem tanto a parte de processos como a parte da formação profissional. E eu vou deixar para você, né? Porque a importância mesmo disso, né? Com certeza. Então, assim, lembrando que não apenas o nutricionista, né, tem essa possibilidade de melhorar essa parte de prescrição, dosagens e aprimorar cada vez mais. A gente tem que lembrar que nós temos os médicos, os farmacêuticos, os biomédicos, né, que são todos profissionais que podem estar prescrevendo, claro que cada um de acordo com aquilo que é autorizado para si e que podem estar, então, se aprimorando cada vez mais, né, em relação a toda essa parte de prescrição, então. Perfeito. Lucília, fica bem à vontade para dizer onde as pessoas podem te procurar para ver os teus conteúdos, teu trabalho, rede social. Claro, quem quiser pode ficar à vontade. O meu Instagram é Lucília Correia. Vai ser um prazer, então, conversar com vocês. Muito obrigada, Lucília. Eu acho que foi uma excelente explanação de conteúdo. Como eu falei, podemos falar mais sobre isso em outros momentos, né? Mas eu acho que já deu para dar uma ideia para todos os profissionais, então não só os nutricionistas, de o quão é importante ter realmente um conhecimento aprofundado nessa área de prescrição magistral. Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço. Tchau, pessoal. Até o próximo conteúdo.